Ele achava que a babá era só mais uma moça simples, até vê-la digitando códigos e movimentando fortunas. Ela hackeou 1 bilhão em segundos. E não era crime. O que ele faz depois viraliza no mundo inteiro. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Rodrigo Vasconcelos observava a cidade de São Paulo pela janela de seu escritório no 30º andar de um imponente edifício na Avenida Faria Lima. O céu nublado refletia perfeitamente seu estado de espírito. Fazia exatamente 6 meses que sua esposa, Fernanda, havia partido após uma batalha contra uma doença fulminante, deixando-o sozinho com Pedro, seu filho de 5 anos. A Vasconcelos Tecnologia, empresa que fundara há 10 anos, agora enfrentava sua pior crise financeira, refletindo o caos em que sua vida pessoal se transformara. Senhor Vasconcelos, a reunião com os investidores começa em 5 minutos, anunciou Mariana, sua secretária, pela porta entreaberta. Obrigado, Mari. Já estou indo, respondeu, ajeitando a gravata e tentando afastar da mente a imagem do filho chorando naquela manhã, agarrado à sua perna, implorando para não ir à escola. Ao entrar na sala de reuniões, Rodrigo sentiu o peso dos olhares dos 5 investidores que aguardavam notícias sobre o futuro da empresa. Nas últimas semanas, 3 clientes importantes haviam cancelado contratos milionários, alegando falta de inovação nos sistemas de segurança cibernética oferecidos pela Vasconcelos Tecnologia. Senhores, agradeço a presença de todos, começou Rodrigo abrindo sua apresentação. Sei que os últimos relatórios financeiros não são animadores, mas estamos implementando mudanças estruturais que... Seu celular vibrou no bolso. Era a escola de Pedro. Novamente, o 3º chamado naquela semana. Ignorou, continuando sua apresentação, mas a culpa o corroía por dentro. Horas depois, exausto após uma reunião desgastante, onde precisou implorar por mais tempo para reverter os resultados negativos, Rodrigo dirigiu até a escola do filho, onde a coordenadora pedagógica o aguardava com expressão preocupada. Senhor Vasconcelos, Pedro teve outro episódio hoje. Recusou-se a participar das atividades e, quando insistimos, teve uma crise de choro dizendo que queria a mãe. Rodrigo sentiu o coração apertar. Eu sei, dona Cláudia. Estamos fazendo terapia, mas o processo é difícil. Em casa também tem sido complicado. Entendo sua situação, mas precisamos que Pedro tenha mais estabilidade. Talvez uma figura feminina presente? Uma avó, uma tia? Minha mãe mora em Florianópolis e a mãe de Fernanda não consegue lidar com a situação. Está tão devastada quanto nós, explicou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de desespero. Já considerou contratar uma babá em período integral? Alguém que possa criar vínculos e oferecer o suporte emocional que Pedro precisa neste momento? A ideia o atingiu como um raio, porque não havia pensado nisso antes. Entre reuniões, viagens, ligações e a constante pressão para salvar a empresa, não conseguia dar a Pedro a atenção que o menino desesperadamente precisava. Vou providenciar isso imediatamente, garantiu a coordenadora. No caminho para casa, com Pedro silencioso no banco traseiro abraçado ao seu dinossauro de pelúcia preferido, Rodrigo ligou para Tatiana, sua cunhada. Tati, preciso de uma indicação urgente. Uma babá, alguém de confiança que possa morar conosco e ajudar com o Pedro. Rodrigo, que coincidência, lembra da Júlia, minha amiga psicóloga? Ela me falou ontem sobre uma conhecida que está procurando exatamente esse tipo de trabalho. Parece ser bem qualificada, trabalhou como educadora infantil e tem experiência com crianças em situação de luto. Aquela palavra sempre o fazia estremecer. Luto. Como se fosse possível resumir em 4 letras o abismo que havia se instalado em sua vida e na de seu filho. Passa o contato dela, por favor. Vou marcar uma entrevista o quanto antes. No apartamento amplo no bairro de Moema,
O silêncio era interrompido apenas pelo som da televisão ligada em um desenho animado que Pedro assistia sem real interesse. Rodrigo preparou um sanduíche para o filho, observando como o menino havia emagrecido nas últimas semanas. Seus olhos, antes brilhantes e curiosos, agora pareciam vazios, distantes. Filho, que tal irmos ao Parque Ibirapuera no domingo? Podemos andar de bicicleta. Pedro deu de ombros, sem desviar o olhar da TV. A mamãe vai estar lá? A pergunta inocente era como uma faca atravessando seu peito. Pedro, nós já conversamos sobre isso. A mamãe, ela está no céu agora, lembra? Ela não pode voltar, mas está sempre olhando por nós. Então não quero ir ao parque, respondeu o menino, afastando o prato quase intocado. Naquela noite, depois de colocar Pedro na cama após mais uma sessão de choro, Rodrigo sentou-se em seu escritório em casa. As planilhas financeiras da empresa mostravam números cada vez mais alarmantes. A reserva financeira que havia construído ao longo dos anos estava se esgotando rapidamente. Se continuasse assim, em poucos meses teria que começar a demitir funcionários, muitos deles amigos que acreditaram em seu sonho desde o início. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Vasconcelos, aqui é Helena Nogueira. Tatiana me passou seu contato. Soube que está precisando de uma babá para seu filho. A voz do outro lado da linha era calma, melodiosa, com um leve sotaque carioca. Algo naquela voz transmitia segurança. Sim, estou. Podemos marcar uma entrevista amanhã pela manhã? Às 9h no meu apartamento seria possível? Perfeitamente, estarei lá. Após desligar, Rodrigo sentiu uma pontada de esperança pela primeira vez em meses. Talvez esta fosse a solução para pelo menos um de seus problemas. Uma ajuda profissional para Pedro poderia permitir que ele se concentrasse em salvar a empresa da falência iminente. Deitado em sua cama, no quarto que antes compartilhava com Fernanda, Rodrigo olhou para o lado vazio do colchão. Às vezes ainda acordava no meio da noite e por um segundo glorioso esquecia que estava sozinho. Depois, a realidade o atingia com força total, deixando-o sem ar. Fernanda, o que eu faço? Sussurrou para o vazio. Como cuido do nosso filho? Como salvo a empresa que construímos juntos? O silêncio foi sua única resposta. Na manhã seguinte, acordou com o som da campainha. Olhou para o relógio. 9h em ponto. Helena Nogueira era pontual, uma qualidade que ele apreciava. Vestiu um roupão sobre o pijama e foi atender a porta, esperando que esta desconhecida pudesse trazer alguma luz para a escuridão que havia se instalado em sua vida. Rodrigo abriu a porta e deparou-se com uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos escuros presos em um coque discreto, olhos verdes penetrantes e uma postura elegante, apesar da simplicidade de suas roupas. Helena Nogueira exalava uma serenidade quase magnética. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Sou Helena, apresentou-se ela, estendendo a mão com firmeza. Por favor, entre, e pode me chamar de Rodrigo, respondeu ele, constrangido por ainda estar de pijama. Peço desculpas pela aparência. As manhãs têm sido complicadas. Helena sorriu com compreensão. Não se preocupe. Entendo perfeitamente a situação. Havia algo no modo como ela disse aquilo que fez Rodrigo acreditar que, de fato, ela entendia. Não era apenas uma frase de cortesia. Na sala, ofereceu-lhe café enquanto Pedro ainda dormia. Helena aceitou, observando discretamente o ambiente. O apartamento, embora luxuoso, mostrava sinais de descuido. Brinquedos espalhados, pratos sujos sobre a mesa de centro, almofadas desarrumadas. O retrato de uma família em crise. Tatiana me contou sobre sua situação, começou Helena, segurando a xícara de café. Sinto muito pela sua perda. Rodrigo assentiu, desviando o olhar. Ainda era difícil receber condolências. Pedro tem 5 anos, certo? Como ele está lidando com tudo isso? Não muito bem, admitiu Rodrigo. Tem pesadelos quase todas as noites. Na escola está isolado, não interage com outras crianças. A psicóloga diz que é normal, parte do processo, mas é devastador vê-lo assim. Helena escutava com atenção genuína, sem interromper. E quanto a você, quais são suas qualificações? Experiências anteriores? Perguntou Rodrigo, tentando retomar o controle da situação.
Trabalhei como educadora infantil por 3 anos no Rio de Janeiro. Tenho especialização em desenvolvimento infantil e experiência específica com crianças que passaram por traumas, respondeu ela, entregando-lhe um currículo impecavelmente organizado. Nos últimos 2 anos, cuidei de 2 crianças na mesma situação que Pedro. Enquanto Rodrigo examinava o documento, um ruído vindo do corredor atraiu sua atenção. Pedro estava parado na entrada da sala, olhando timidamente para a desconhecida. "Bom dia, campeão", disse Rodrigo, tentando soar animado. "Vem conhecer a Helena. Ela veio conversar com a gente." Pedro não se moveu, agarrado ao seu dinossauro de pelúcia, observando Helena com curiosidade cautelosa. Para surpresa de Rodrigo, Helena não fez o que a maioria dos adultos fazia. Não se aproximou de Pedro, não falou em tom infantilizado, não forçou interação. Em vez disso, sorriu gentilmente e disse: "Olá, Pedro. Que dinossauro incrível você tem aí." "É um Tiranossauro Rex." Pedro balançou a cabeça negativamente. "É um alossauro", corrigiu em voz baixa. "Claro, como não percebi. Os braços são maiores", respondeu Helena com naturalidade. Sabia que o alossauro tinha dentes parecidos com facas. Eles podiam cortar carne como tesouras. Os olhos de Pedro se arregalaram levemente, impressionados. Ele deu 2 passos hesitantes para a frente. "Você gosta de dinossauros?" "Adoro, especialmente os carnívoros. E você?" "Eu tenho uma coleção", revelou Pedro, a voz ganhando entusiasmo pela primeira vez em semanas. Rodrigo observava a interação, estupefato. A psicóloga infantil, que custava uma fortuna, mal conseguia arrancar meia dúzia de palavras de Pedro em uma sessão inteira. E Helena havia conquistado sua atenção em menos de 1 minuto. "Quer mostrar sua coleção para Helena?", sugeriu Rodrigo, aproveitando o momento. Para seu espanto, Pedro assentiu e estendeu a mão para Helena, convidando-a a segui-lo até seu quarto. Enquanto eles se afastavam pelo corredor, Rodrigo escutou a voz do filho, animada, quase normal, explicando detalhes sobre cada dinossauro de sua prateleira. 1 hora depois, quando Helena retornou à sala, Rodrigo havia se vestido adequadamente e preparado mais café. "Pedro está desenhando dinossauros. Disse que vai fazer um para mim", explicou ela, com um sorriso discreto. "Isso é inacreditável", confessou Rodrigo. "Não o vejo tão animado desde..." Não conseguiu terminar a frase. "Crianças são surpreendentemente resilientes, Sr. Vasconcelos. Elas apenas precisam de espaço seguro para processar seus sentimentos e alguém que valide sua dor sem tentar apagá-la." A resposta, tão profissional e ao mesmo tempo empática, convenceu Rodrigo imediatamente. "O emprego é seu, se você quiser. Pode começar amanhã mesmo." "Posso começar hoje, se preferir", respondeu Helena. "Percebi que a situação é urgente." Discutiram termos, salário, folgas e expectativas. Helena moraria no quarto de hóspedes, teria os domingos livres e cuidaria de Pedro em tempo integral, incluindo levá-lo e buscá-lo na escola, preparar suas refeições e ajudá-lo com tarefas. Naquela mesma tarde, Helena trouxe suas malas. Apenas 2, surpreendentemente pequenas para alguém que mudava de residência. Rodrigo notou como ela organizou rapidamente seus pertences e, em poucas horas, estabeleceu uma rotina com Pedro como se sempre tivesse feito parte da família. Durante o jantar, Rodrigo observou maravilhado como Helena conseguiu fazer Pedro comer todo o prato de comida, algo que não acontecia há semanas. Ela conversava sobre dinossauros, contava curiosidades científicas em linguagem acessível para uma criança de 5 anos e fazia perguntas que genuinamente valorizavam as opiniões do menino. Às 8 da noite, após um banho sem protestos, Pedro já estava na cama. Helena leu uma história sobre um jovem paleontólogo e, em menos de 10 minutos, o menino dormia profundamente. "Como você fez isso?", perguntou Rodrigo, incrédulo, quando ela saiu do quarto. "Não fiz nada extraordinário", respondeu Helena com simplicidade. "Apenas mostrei interesse genuíno pelo mundo dele." Mais tarde, quando Rodrigo se preparava para revisar algumas planilhas da empresa em seu escritório, Helena o abordou com uma xícara de chá. "Imaginei que pudesse precisar disso. Parece exausto." "Obrigado", respondeu ele, aceitando o chá. "Os problemas não param de se acumular. Na empresa, as coisas estão complicadas."
Se importa se eu perguntar que tipo de empresa é? Vasconcelos Tecnologia. Desenvolvemos sistemas de segurança cibernética para o setor financeiro, explicou ele, esfregando os olhos cansados. Ou pelo menos tentamos. Nosso principal produto está defasado e estamos perdendo clientes para concorrentes mais inovadores. Helena assentiu, ouvindo com atenção. Segurança cibernética é um campo fascinante. As ameaças evoluem constantemente. Algo na forma como ela falou chamou a atenção de Rodrigo. Não era o comentário genérico de alguém apenas sendo educado. Você entende do assunto? Um pouco, respondeu ela, com um sorriso enigmático. Li bastante sobre o tema. Naquela primeira noite, Helena se retirou cedo para seu quarto, deixando Rodrigo intrigado. Havia algo naquela mulher que desafiava suas expectativas. Uma babá que conhecia dinossauros e demonstrava interesse por segurança cibernética? Definitivamente incomum. Nas semanas seguintes, a presença de Helena transformou completamente a dinâmica da casa. Pedro voltou a sorrir, a falar sobre a escola, a se alimentar adequadamente. Os pesadelos diminuíram e a coordenadora pedagógica ligou para relatar melhoras significativas em seu comportamento social. Rodrigo, por sua vez, conseguiu dedicar-se mais intensamente à empresa, chegando mais cedo e saindo mais tarde do escritório, sabendo que seu filho estava em boas mãos. A culpa que o consumia começou a diminuir, embora os problemas profissionais continuassem se acumulando. Em uma noite particularmente difícil, após receber a notícia de que outro cliente importante não renovaria o contrato, Rodrigo chegou em casa tarde, exausto e desanimado. O apartamento estava silencioso. Pedro já dormia. Na cozinha, encontrou um prato coberto no micro-ondas com um bilhete de Helena. Imaginei que precisaria de algo substancial. Aqueça por 2 minutos. O gesto simples de consideração o comoveu. Enquanto comia o estrogonofe perfeitamente temperado, percebeu como Helena havia rapidamente se tornado indispensável em suas vidas. Depois de comer, foi até seu escritório para mais algumas horas de trabalho desesperado. Passava da meia-noite quando decidiu buscar um copo d'água na cozinha. Ao passar pelo corredor, notou uma fresta de luz vinda da sala de estar. Helena estava sentada no sofá diante de um laptop, digitando intensamente. O que chamou a atenção de Rodrigo foi a tela. Gráficos financeiros complexos, códigos de programação, plataformas de trading que ele reconheceu imediatamente como ferramentas profissionais de alto nível. Ele observou em silêncio por alguns segundos, perplexo com a cena. Helena não era apenas uma educadora infantil ou babá. Seus dedos voavam pelo teclado com a destreza de uma profissional de tecnologia ou finanças. Em questão de minutos, ela executou operações que Rodrigo reconheceu como extremamente sofisticadas, envolvendo análises preditivas e algoritmos de trading. Helena, chamou finalmente, incapaz de conter sua curiosidade. Ela se sobressaltou, fechando rapidamente o laptop. Rodrigo, não ouvi você se aproximar. Desculpe, não queria assustá-la, mas o que estava fazendo? O rosto geralmente sereno de Helena mostrou um lampejo de apreensão. Ela respirou fundo, como se tomasse uma decisão importante. Acho que te devo uma explicação, disse finalmente, com um olhar enigmático que prometia revelações muito além do que Rodrigo poderia imaginar. Helena indicou o lugar ao seu lado no sofá. Rodrigo sentou-se, ainda intrigado com o que acabara de presenciar. O laptop fechado entre eles parecia um objeto misterioso, guardando segredos que ele mal podia imaginar. Não sou apenas uma educadora infantil, começou Helena com voz calma, mas tensa. Na verdade, passei a maior parte da minha carreira profissional no mercado financeiro. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, surpreso. No mercado financeiro? Como o quê? Fui diretora de operações algorítmicas no Banco Meridional por 7 anos. Antes disso, trabalhei na Bolsa de Valores como analista de sistemas de segurança. Tenho doutorado em ciência da computação pela USP, com especialização em criptografia e defesa cibernética. A revelação atingiu Rodrigo como um tsunami. Aquela mulher que preparava lanches para seu filho e conhecia os nomes de todos os dinossauros era, na verdade, uma das profissionais mais qualificadas exatamente nas áreas que sua empresa abrangia. Mas
Por que você está trabalhando como babá? Isso não faz sentido. Helena desviou o olhar, fixando-o na janela que mostrava as luzes de São Paulo cintilando na noite. Há 3 anos eu tinha tudo. Carreira de sucesso, um casamento feliz com Gustavo, minha filha Laura, de 4 anos. Sua voz falhou levemente. Até que um dia, enquanto eu estava em uma conferência internacional em Singapura, recebi a notícia de que meu marido e minha filha sofreram um acidente na estrada para Paraty. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Agora entendia a conexão imediata de Helena com Pedro, a compreensão genuína que ela demonstrava pela dor do menino. Após o ocorrido, não consegui mais voltar ao trabalho. Os algoritmos, os números, as estratégias, tudo parecia vazio, sem propósito. Vendi nosso apartamento no Leblon, doei grande parte dos nossos pertences e passei 1 ano viajando pelo mundo, tentando encontrar algum sentido para continuar. E como você chegou à educação infantil? Foi por acaso. Em um ashram na Índia, conheci uma psicóloga brasileira que trabalhava com crianças traumatizadas. Ela me convidou para um projeto voluntário. Descobri que ajudar crianças a processarem suas emoções me ajudava a lidar com as minhas próprias. Helena fez uma pausa, respirando fundo. Quando voltei ao Brasil, fiz uma especialização em desenvolvimento infantil e comecei a trabalhar como educadora. Era uma forma de manter Laura viva de alguma maneira. Entendo, murmurou Rodrigo, profundamente tocado. Mas o que você estava fazendo agora? Aquilo não parecia educação infantil. Helena sorriu levemente. Velho hábito. Continuo acompanhando o mercado. Às vezes, quando não consigo dormir, faço algumas operações. Ajuda a manter minha mente ocupada. Operações? Você tem capital para investir? O suficiente. Vendi minhas ações do Banco Meridional por um valor considerável e meu marido tinha um bom seguro de vida. Ela hesitou por um momento. Na verdade, o que você viu foi um algoritmo que desenvolvi para identificar padrões de vulnerabilidade em sistemas financeiros. Estava testando-o em um ambiente simulado. Rodrigo não conseguiu conter sua admiração. Isso é impressionante. O tipo de tecnologia que minha empresa tenta desenvolver há anos. Um silêncio contemplativo se instalou entre eles. A mente de Rodrigo fervilhava com possibilidades. Finalmente, tomou coragem. Helena, sei que pode parecer inapropriado, considerando que você trabalha para mim como babá do Pedro, mas minha empresa está à beira da falência. Perdemos 3 clientes importantes nas últimas semanas, porque nosso sistema de segurança está defasado. Você consideraria, talvez, nos dar alguma consultoria? Helena o estudou por um momento, seus olhos verdes penetrantes parecendo enxergar muito além das palavras dele. Posso dar uma olhada nos seus sistemas, respondeu finalmente. Mas quero deixar claro que minha prioridade é Pedro. Aceitei este trabalho porque realmente quero ajudá-lo. Não foi uma estratégia para me aproximar da sua empresa. Claro, absolutamente. Pedro continua sendo a prioridade, assegurou Rodrigo rapidamente. Mas se pudesse dedicar algumas horas, quando ele estiver na escola, talvez... Amanhã mostre-me o que vocês têm. Não prometo nada, mas posso avaliar. Na manhã seguinte, depois de deixar Pedro na escola, Helena acompanhou Rodrigo até a sede da Vasconcelos Tecnologia. O escritório ocupava 2 andares em um edifício moderno na Faria Lima, mas o ambiente estava longe de ser vibrante. Funcionários com expressões preocupadas trabalhavam em silêncio, e as salas de reunião, que deveriam estar cheias de discussões criativas, permaneciam vazias. O moral da equipe está em baixa, explicou Rodrigo enquanto a guiava pelo espaço. Todos sabem que estamos em apuros. No departamento de desenvolvimento, apresentou Helena a Marcelo Bueno, diretor de tecnologia e amigo de longa data. Helena é uma consultora que convidei para dar uma olhada em nossos sistemas, explicou Rodrigo, deliberadamente omitindo que ela era a babá de seu filho. Marcelo parecia cético, mas concordou em mostrar a arquitetura do principal produto da empresa, o Vasco Shield, um sistema de proteção contra ataques cibernéticos para instituições financeiras. Helena ouviu atentamente enquanto Marcelo explicava as funcionalidades do sistema.
ocasionalmente fazendo perguntas técnicas que surpreendiam o diretor de tecnologia pela precisão e profundidade. O problema é que nossos concorrentes estão implementando aprendizado de máquina para identificar padrões de ataque em tempo real, enquanto ainda usamos regras pré-definidas, admitiu Marcelo frustrado. Posso ver o código-fonte? Pediu Helena. Durante as 3 horas seguintes, ela examinou minuciosamente a estrutura do sistema, fazendo anotações detalhadas e ocasionalmente franzindo a testa diante de certos trechos de código. Rodrigo e Marcelo observavam, impressionados com sua concentração e método de análise. O núcleo do sistema é sólido, disse Helena finalmente, afastando-se do computador. Mas está pelo menos 2 anos atrasado em relação ao mercado. Vocês precisam implementar algoritmos de detecção comportamental, não apenas regras estáticas. Sabemos disso, respondeu Marcelo defensivamente. Mas não temos expertise interna para desenvolver esse tipo de algoritmo, e contratar consultores externos custaria milhões que não temos. Helena olhou para Rodrigo, que parecia derrotado. Algo naquele homem lutando para manter sua empresa e criar seu filho sozinho tocou profundamente em Helena. Eu posso ajudar, ofereceu, surpreendendo a si mesma com a decisão. Tenho experiência com algoritmos semelhantes do meu tempo no Banco Meridional. Rodrigo a olhou com esperança renovada. Sério, você faria isso? Com algumas condições, respondeu Helena firmemente. Primeiro, trabalho apenas nas horas em que Pedro está na escola. Segundo, não quero que ninguém na empresa saiba que sou a babá do seu filho. Isso poderia comprometer minha credibilidade profissional. Terceiro, não quero um cargo formal ou contrato. Prefiro manter nosso arranjo flexível. Tudo bem, concordou Rodrigo imediatamente. Estabeleça seus termos. Nos dias que se seguiram, Helena passou a dividir seu tempo entre cuidar de Pedro e trabalhar nos sistemas da Vasconcelos Tecnologia. Para a equipe, ela foi apresentada como uma consultora externa, especializada em segurança cibernética, contratada temporariamente para um projeto específico. O impacto de sua presença foi imediato. Com sua experiência no mercado financeiro, Helena identificou rapidamente as falhas críticas no sistema e começou a implementar soluções inovadoras que ninguém na equipe havia considerado. Isso é brilhante, comentou Marcelo após testemunhar uma demonstração do novo algoritmo de detecção de fraudes, que Helena desenvolveu em apenas uma semana. Como ninguém pensou nisso antes? Em casa, a dinâmica também evoluía. Pedro estava cada vez mais apegado a Helena, que mantinha o equilíbrio perfeito entre ser uma figura de autoridade e uma amiga. Rodrigo observava, fascinado, como ela conseguia administrar tantas responsabilidades com aparente facilidade. Como você faz isso? Perguntou uma noite, enquanto jantavam após Pedro ter ido dormir. Cuidar do Pedro, revolucionar minha empresa e ainda parecer tão em paz. Helena sorriu, um sorriso raro que iluminava seu rosto normalmente sério. Não estou tão em paz quanto pareço, mas ter um propósito ajuda. Pedro me dá uma razão para levantar todas as manhãs, e o trabalho na empresa desafia minha mente de uma forma que senti falta. Sabe, em menos de um mês, você transformou nossas vidas, confessou Rodrigo. A Vasconcelos Tecnologia tem uma chance real de sobreviver graças a você. E Pedro, bem, você viu como ele está melhor. Vocês dois também transformaram minha vida, respondeu Helena suavemente. Depois do que aconteceu com minha família, eu simplesmente existia, não vivia. Agora, sinto que talvez eu possa construir algo novo. Seus olhares se encontraram por um momento prolongado, uma corrente silenciosa de compreensão passando entre eles. Duas pessoas que conheciam a dor da perda, mas que juntas estavam encontrando um caminho para a cura. O momento foi interrompido pelo telefone de Rodrigo. Era um número desconhecido. Rodrigo Vasconcelos, atendeu ele. Rodrigo, é o Ricardo Mendes, do Banco Nacional. Ricardo era diretor de tecnologia de um dos maiores bancos do país, um cliente que a Vasconcelos Tecnologia vinha tentando conquistar há anos, sem sucesso. Ricardo, que surpresa! Ouvi rumores sobre um novo sistema de detecção comportamental que vocês estão desenvolvendo. Algo revolucionário no mercado, é verdade?
Rodrigo olhou para Helena perplexo. O projeto era confidencial, ainda em fase de testes. Bem, estamos trabalhando em algumas inovações, sim, respondeu cautelosamente. Queremos uma demonstração na semana que vem. Se for metade do que estamos ouvindo, estamos preparados para assinar um contrato de exclusividade. Depois de desligar, Rodrigo encarou Helena atônito. O Banco Nacional quer uma demonstração do seu sistema. Como eles souberam? Helena parecia igualmente surpresa. Não faço ideia, não comentei com ninguém fora da empresa. Ricardo mencionou algo sobre metade do que estamos ouvindo. Parece que alguém está falando sobre o projeto. Rodrigo franziu a testa, preocupado. Temos um vazamento de informações ou alguém deliberadamente criou burburinho no mercado, completou Helena pensativa. A questão é, quem teria interesse em fazer isso? E por quê? A pergunta pairou no ar entre eles, trazendo uma sombra de preocupação ao momento de celebração. Enquanto a empresa ganhava uma nova chance de sobrevivência, forças invisíveis pareciam se mover nos bastidores, criando um mistério que precisaria ser desvendado. 2 semanas após a surpreendente ligação do Banco Nacional, a sede da Vasconcelos Tecnologia fervilhava com uma energia renovada. Funcionários que antes temiam pela estabilidade de seus empregos, agora trabalhavam com entusiasmo renovado. O sistema revolucionário desenvolvido por Helena havia impressionado não apenas o Banco Nacional, que assinou um contrato milionário, mas também atraído a atenção de outras 3 instituições financeiras importantes. Não acredito que conseguimos fechar 4 novos contratos em 2 semanas, comentou Marcelo, encostado na porta do escritório de Rodrigo, onde ele e Helena analisavam os termos de mais uma proposta. É como se alguém tivesse ligado um interruptor. De repente, todo mundo quer o Vasco Shield. Rodrigo sorriu, trocando um olhar cúmplice com Helena. Digamos que tivemos uma mãozinha especializada. Depois que Marcelo saiu, Rodrigo se recostou em sua cadeira observando Helena. Nos últimos 2 meses, ela havia se tornado muito mais que uma babá ou consultora. Era uma parceira, alguém em quem ele confiava tanto para cuidar de seu filho, quanto para salvar sua empresa. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Perguntou Rodrigo. Ninguém na empresa, além de mim e do Marcelo, sabe que a consultora brilhante que salvou a Vasconcelos é a mesma pessoa que prepara o almoço do Pedro e o ajuda com a lição de casa. Helena sorriu, aquele sorriso discreto que havia se tornado mais frequente nas últimas semanas. Prefiro assim. Mantenho os 2 mundos separados. É mais seguro. Seguro? Ela hesitou como se tivesse dito mais do que pretendia. Emocionalmente seguro. Quando perdi minha família, jurei que nunca mais me envolveria profundamente com nada nem ninguém. Era mais fácil ser apenas a babá, a consultora temporária, mas agora... Ela deixou a frase no ar. Agora? Insistiu Rodrigo suavemente. Agora estou mais envolvida do que planejei. Helena se levantou abruptamente. Devemos buscar Pedro na escola. Hoje é a apresentação dele sobre dinossauros, lembra? A mudança de assunto foi tão óbvia que Rodrigo não insistiu, mas aquela frase incompleta ficou ecoando em sua mente durante todo o trajeto até a escola. Na apresentação, Pedro brilhou. Com a confiança de uma criança que se sente amada e segura, ele explicou para a turma e os pais presentes as diferenças entre dinossauros herbívoros e carnívoros, usando um cartaz meticulosamente preparado com a ajuda de Helena. Meu alossauro pode comer seu estegossauro, concluiu Pedro com entusiasmo, provocando risadas na plateia. Ao final, quando a professora parabenizou o menino, ele correu não apenas para Rodrigo, mas também para Helena, abraçando-os simultaneamente. Consegui! Vocês viram? Vimos sim, campeão! Respondeu Rodrigo, trocando um olhar emocionado com Helena por cima da cabeça do filho. Naquele momento, eles pareciam exatamente o que não eram. Uma família. A professora de Pedro se aproximou, sorrindo. A mudança nele é impressionante. Há 3 meses mal conseguíamos fazer com que falasse em sala. Agora, apresentações para a turma toda. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. O mérito é todo da Helena, respondeu Rodrigo com sinceridade. Bem, seja o que for que vocês estejam fazendo como família, está funcionando. Nenhum dos 2 corrigiu o engano da professora.
No caminho de volta para casa, Pedro, exausto mas feliz, adormeceu no banco traseiro do carro. Rodrigo dirigia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares para Helena, que observava a paisagem urbana de São Paulo com expressão contemplativa. "No que está pensando?" perguntou finalmente. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ela, ainda olhando pela janela. "Há 3 meses eu estava vagando sem rumo, tentando preencher um vazio que parecia impossível de ser preenchido. E agora?" "E agora?" perguntou Rodrigo, completando o eco da conversa interrompida mais cedo. Helena virou-se para ele, seus olhos verdes refletindo uma vulnerabilidade rara. "E agora tenho medo." "Medo de quê?" "De me importar demais. De construir algo que posso perder novamente." A confissão pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Rodrigo queria responder, dizer que também tinha medo, que também lutava contra o receio de se abrir novamente para a possibilidade de perda. Mas as palavras pareciam inadequadas. Quando chegaram ao apartamento, Rodrigo carregou Pedro, ainda adormecido, até sua cama. Helena o ajudou a tirar os sapatos do menino e a cobri-lo. Por um momento, ficaram lado a lado observando a criança, que de formas diferentes havia salvado a ambos. "Vamos abrir um vinho?" sugeriu Rodrigo quando saíram do quarto. "Para comemorar o sucesso do Pedro e os novos contratos." Na varanda do apartamento, com a vista noturna de São Paulo se estendendo diante deles como um tapete de luzes, compartilharam uma garrafa de vinho tinto e conversas que fluíam com uma naturalidade surpreendente. Falaram sobre livros preferidos, filmes que os haviam marcado, lugares que sonhavam conhecer. "Nunca te perguntei", disse Rodrigo, enchendo novamente as taças. "Por que você aceitou o trabalho de babá? Com suas qualificações, poderia estar ganhando 10 vezes mais em qualquer banco." "Depois do ocorrido, dinheiro perdeu o significado para mim", respondeu Helena. "Tinha economias suficientes para viver confortavelmente sem trabalhar. O que eu buscava era propósito, conexão humana, algo que fizesse eu me sentir útil além de gerar lucro para acionistas. E encontrou isso com o Pedro?" "Com o Pedro. E com você." Helena segurou o olhar de Rodrigo por um momento que pareceu se estender infinitamente. "Vocês me deram algo que eu achei que nunca mais teria, uma razão para esperar o amanhã." Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Em um impulso, cobriu a mão de Helena com a sua. "Você nos deu o mesmo. Antes de você chegar, éramos 2 fantasmas vivendo na mesma casa, apenas existindo. Agora, finalmente, estamos vivendo novamente." O momento foi carregado de eletricidade, o ar entre eles denso com possibilidades. Rodrigo se inclinou lentamente, seus olhos fixos nos dela, buscando permissão, hesitação, qualquer sinal que o detivesse. Helena não recuou, seus olhos refletindo um conflito interno, desejo e medo em igual medida. Quando seus lábios estavam prestes a se tocar, o telefone de Rodrigo tocou estridente, quebrando o encanto do momento. Helena se afastou rapidamente, como se despertasse de um transe. Rodrigo pegou o celular, pronto para desligar a chamada. Mas o nome na tela o fez hesitar: Rafael Campos. Rafael havia sido seu melhor amigo na faculdade e sócio nos primeiros anos da Vasconcelos Tecnologia, antes de vender sua parte e se mudar para os Estados Unidos para trabalhar no Vale do Silício. Fazia quase 2 anos que não se falavam. "Rafael?" atendeu Rodrigo surpreso. "Rodrigo, meu velho, quanto tempo?" A voz familiar de Rafael soou animada do outro lado da linha. "Estou em São Paulo. Acabei de chegar e preciso ver você. Amanhã, almoço no Fazano? Tenho uma proposta que vai te deixar de queixo caído. Claro, podemos nos encontrar", respondeu Rodrigo, lançando um olhar de desculpas para Helena, que agora estava de pé, recolhendo as taças de vinho com uma expressão ilegível. "Meio-dia, está bom?" "Perfeito. Mal posso esperar para te contar as novidades. E, Rodrigo, prepare-se para a melhor notícia dos últimos anos." Depois de desligar, Rodrigo encontrou Helena na cozinha, lavando as taças com meticulosa atenção. "Era Rafael Campos, um antigo amigo e ex-sócio", explicou. "Acabou de voltar dos Estados Unidos e quer me encontrar amanhã." Helena assentiu sem se virar. Parecia animado. Mencionou algo sobre uma proposta surpreendente. Rodrigo se aproximou tocando levemente o ombro dela.
Helena, sobre o que aconteceu lá fora. Não aconteceu nada, interrompeu ela suavemente, finalmente virando-se para encará-lo. E talvez seja melhor assim. Somos complicados, Rodrigo. Ambos carregamos bagagens pesadas. E há o Pedro a considerar. O Pedro adora você. Exatamente. E se isso não der certo? Se complicarmos tudo e eu tiver que sair da vida dele, já perdeu a mãe. Não posso arriscar ser mais uma pessoa que desaparece. Havia uma lógica dolorosa em suas palavras que Rodrigo não podia refutar. Ele recuou, respeitando os limites que ela estabelecia, embora seu coração protestasse. Você está certa. Desculpe se fui precipitado. Helena sorriu tristemente. Não foi precipitado. Foi natural. Talvez até inevitável. Mas precisamos ser prudentes pelo bem de todos nós. Naquela noite, Rodrigo deitou-se em sua cama, pensando no quase beijo, na chamada interrompida de Rafael, nas barreiras que Helena erguia ao seu redor. Algo estava mudando entre eles, evoluindo de uma relação profissional para algo mais profundo e complexo. A questão era, estavam prontos para enfrentar as implicações dessa mudança? No dia seguinte, o almoço com Rafael no restaurante Fasano foi uma explosão de nostalgia e novidades. Seu antigo amigo, agora com um visual californiano, contou entusiasmado sobre seus anos no Vale do Silício, os projetos inovadores em que se envolvera e, finalmente, chegou ao ponto principal da reunião. Estou montando um fundo de investimento focado em startups brasileiras de tecnologia, explicou Rafael entre goles de vinho. E quero a Vasconcelos Tecnologia, como primeiro investimento. Ouvi sobre o novo sistema de vocês, o tal algoritmo revolucionário de detecção comportamental. O mercado inteiro está comentando. Rodrigo franziu o senho. O mercado inteiro? Como exatamente essas informações estão circulando? Rafael deu de ombros. São Paulo é pequena quando se trata do setor financeiro. As notícias correm. O importante é que estou disposto a injetar 15 milhões na sua empresa, em troca de 25% de participação. A oferta era tentadora, exatamente o tipo de capital que a Vasconcelos precisava para expandir operações e consolidar sua posição no mercado. Mas havia algo no timing, na coincidência, que incomodava Rodrigo. Vou precisar pensar sobre isso, Rafael, consultar minha equipe. Claro, claro. Sem pressa. Rafael sorriu confiante. Estou hospedado no Unic. Ficarei em São Paulo por 2 semanas. Tempo suficiente para fecharmos o negócio, espero. Quando Rodrigo retornou ao escritório, encontrou Helena concentrada em seu computador, trabalhando em uma nova atualização do sistema. Sem levantar os olhos da tela, ela perguntou: como foi o almoço com seu amigo? Interessante. Ele quer investir na empresa. 15 milhões por 25% de participação. Isso fez Helena parar de digitar e encará-lo. Isso é uma coincidência notável, justo agora que a empresa está se recuperando e o novo sistema está atraindo atenção. Pensei o mesmo, admitiu Rodrigo, sentando-se ao lado dela. Rafael mencionou que o mercado inteiro está comentando sobre nosso algoritmo. Como isso é possível se apenas algumas pessoas sabem os detalhes? Helena parecia pensativa. Talvez devêssemos investigar quem está espalhando essas informações e por quê. Você desconfia de alguém? Não tenho elementos suficientes para desconfiar, mas investimentos desse porte raramente vêm sem interesses por trás. Ela hesitou antes de acrescentar. Qual é a história desse Rafael? Por que ele vendeu a parte dele na empresa originalmente? Divergências estratégicas. Ele queria crescimento rápido, mesmo que isso significasse diluir o controle acionário. Eu preferia crescimento orgânico, mantendo a independência decisória. E agora ele volta, oferecendo exatamente o tipo de acordo que você recusou anos atrás? Helena ergueu uma sobrancelha. Curioso, no mínimo. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Nunca havia considerado Rafael como uma ameaça, mas colocado dessa forma, a situação parecia suspeita. Vou verificar algumas coisas antes de tomar qualquer decisão, concluiu Rodrigo. Enquanto isso, podemos reforçar a segurança das informações internas? Já estou implementando protocolos mais rígidos, respondeu Helena, retornando sua atenção para o computador.
Ninguém acessará os detalhes do algoritmo sem deixar rastros digitais. Ao final do dia, quando se preparavam para buscar Pedro na escola, Rodrigo notou uma tensão incomum em Helena. "Está tudo bem?" perguntou preocupado. Ela hesitou, como se ponderasse o quanto deveria compartilhar. "Só estou pensando no seu amigo Rafael e nessa proposta repentina. Há algo que não parece certo, como se faltassem peças do quebra-cabeça." "Vamos descobrir quais são essas peças", prometeu Rodrigo, tocando levemente seu braço. Juntos. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica entre eles, reavivando a tensão da noite anterior. Por um momento apenas se olharam, a promessa daquele "juntos" ecoando no ar entre eles com significados muito além da investigação sobre Rafael. O momento foi quebrado pelo celular de Helena, que tocou com um número desconhecido. Ela atendeu franzindo o senho ao ouvir a voz do outro lado. "Sim, é Helena Nogueira. Quem está falando?" "Entendo. Sim, podemos conversar. Amanhã às 10? Perfeito." Quando desligou, seu rosto havia empalidecido ligeiramente. "Quem era?" perguntou Rodrigo, alarmado com sua expressão. "Cíntia Mendonça, diretora de talentos do Grupo Albuquerque." Helena respirou fundo antes de continuar. "Ela me ofereceu o cargo de diretora de inovação tecnológica do conglomerado. Salário 7 vezes maior do que qualquer consultoria que eu poderia cobrar da Vasconcelos, benefícios extraordinários, equipe de 50 pessoas sob minha liderança." Rodrigo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. "E você vai aceitar?" Helena o encarou, seus olhos verdes insondáveis. "Disse que precisava pensar. A reunião de amanhã é apenas para discutir detalhes. Mas você está considerando?" "Tenho que considerar, Rodrigo. É o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida." O que Helena não disse, mas ambos entenderam, era que aceitar significaria deixar a Vasconcelos Tecnologia, deixar Pedro, deixar Rodrigo e tudo o que haviam começado a construir juntos. "Entendo", respondeu ele, tentando manter a voz firme apesar da tempestade emocional que o assolava. "Você merece essa oportunidade." "Não decidi ainda", esclareceu Helena. "Há considerações além das profissionais." O olhar que trocaram dizia mais que 1000 palavras. As considerações eram os laços invisíveis que se formavam entre eles, a família improvisada que haviam se tornado, os sentimentos que cresciam a cada dia, apesar das barreiras que tentavam manter. O apartamento estava mergulhado em silêncio quando Rodrigo acordou na manhã seguinte. Ainda era cedo, pouco mais de 6 horas, mas ele não conseguira dormir direito pensando na proposta que Helena havia recebido. A ideia de perdê-la, tanto profissionalmente quanto o que quer que estivesse crescendo entre eles pessoalmente, criava um vazio perturbador em seu peito. Ao passar pelo corredor, notou a porta do quarto de Helena entreaberta e a cama perfeitamente arrumada. Ela já havia saído. Na cozinha, encontrou um bilhete escrito com sua letra elegante. "Levei Pedro para o passeio escolar ao zoológico. Lembrei que você tinha reunião cedo. Voltamos à tarde. H." Típico de Helena, sempre atenta aos detalhes, sempre cuidadosa. Rodrigo sentiu uma onda de gratidão e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Em apenas 3 meses, ela havia se tornado indispensável em sua vida, tanto pessoal quanto profissional. A ideia de que ela poderia aceitar a oferta do Grupo Albuquerque e desaparecer de suas vidas o atormentava. No escritório, Rodrigo mal conseguia se concentrar nas reuniões matinais. Por volta das 11 horas, recebeu uma mensagem de Marcelo. "Precisamos conversar. Meu escritório urgente." Quando chegou à sala do diretor de tecnologia, encontrou Marcelo com expressão grave, observando algo em seu computador. "Feche a porta", pediu, sem levantar os olhos da tela. Rodrigo obedeceu, sentindo um aperto no estômago. "O que foi? Outro problema com o sistema?" "Não exatamente. Estou monitorando os acessos aos nossos servidores desde que implementamos os novos protocolos de segurança, como Helena sugeriu." Marcelo virou o monitor para que Rodrigo pudesse ver. "Alguém acessou os arquivos do algoritmo central ontem à noite, às 23h42, de um IP externo. Como isso é possível? Pensei que o sistema estivesse protegido." "E está. Para conseguir esse acesso,
A pessoa precisaria de credenciais de nível administrativo e conhecimento detalhado da nossa infraestrutura. Marcelo hesitou antes de continuar. Apenas 3 pessoas têm esse tipo de acesso. Eu, você e... Helena, completou Rodrigo, sentindo-se subitamente nauseado. O IP foi rastreado até um hotel. O Unique. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O Unique era o hotel onde Rafael estava hospedado. Isso não faz sentido, murmurou, mais para si mesmo do que para Marcelo. Por que Helena compartilharia informações confidenciais com Rafael? Não estou acusando ninguém, esclareceu Marcelo rapidamente, mas precisamos considerar todas as possibilidades. Talvez as credenciais dela tenham sido comprometidas, ou talvez o quê? Talvez ela não seja quem diz ser. A sugestão fez Rodrigo se levantar bruscamente. Isso é absurdo. Conheço Helena. Ela salvou nossa empresa. Cuida do meu filho como se fosse dela. Amigo, acalme-se. Marcelo ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Só estou dizendo que devemos ser cautelosos. Essa oferta que seu amigo Rafael fez, o vazamento de informações sobre nosso algoritmo, agora esse acesso suspeito, são coincidências demais. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Vou falar com Helena quando ela voltar. Deve haver uma explicação. Só tome cuidado. Se realmente há algo errado acontecendo, não queremos alertar os envolvidos. Durante o resto do dia, Rodrigo tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando às suspeitas levantadas por Marcelo. Não podia acreditar que Helena o estivesse traindo, não depois de tudo que compartilharam, e ainda assim as evidências eram perturbadoras. Por volta das 4 da tarde, recebeu uma mensagem de Helena. Estamos voltando do zoológico. Pedro está exausto, mas feliz. Quer que eu prepare algo especial para o jantar? A normalidade da mensagem o desconcertou ainda mais. Se ela estava envolvida em algum esquema com Rafael, por que continuaria agindo como se nada tivesse acontecido? Decidiu sair mais cedo do escritório, determinado a confrontá-la assim que chegasse em casa. No caminho, recebeu uma ligação de Rafael. Rodrigo, estive pensando na nossa conversa. Que tal tomarmos um drink hoje à noite? Podemos discutir os detalhes da proposta de investimento mais tranquilamente. Hoje não vai dar, Rafael, respondeu secamente. Tenho compromissos familiares. Entendo. Rafael pareceu momentaneamente desapontado. Mas não demore muito para decidir. Tenho outros projetos interessantes na minha lista, embora a Vasconcelos seja minha prioridade, claro. A sutileza da pressão não passou despercebida. Darei minha resposta em breve, assegurou Rodrigo antes de desligar. Quando chegou ao apartamento, encontrou Pedro adormecido no sofá, ainda usando a camiseta do passeio escolar com estampas de animais. Helena estava na cozinha, preparando o que parecia ser lasanha, o prato favorito do menino. Como foi seu dia? Perguntou ela com um sorriso cansado, mas genuíno. Rodrigo a observou por um momento, buscando qualquer sinal de falsidade, qualquer indício de que a mulher que havia transformado suas vidas não era quem dizia ser. Mas tudo o que viu foi Helena, dedicada, competente, com aquele brilho de inteligência nos olhos verdes que tanto o fascinava. Precisamos conversar, disse finalmente. Algo em seu tom deve ter alertado Helena, pois ela imediatamente desligou o forno e o seguiu até o escritório. Rodrigo fechou a porta, certificando-se de que Pedro não acordaria e os ouviria. O que houve? Perguntou ela, visivelmente preocupada. Houve um acesso não autorizado aos arquivos do algoritmo ontem à noite. De um IP rastreado até o Hotel Unique, onde Rafael está hospedado. Helena franziu o senho, confusa. E o que isso tem a ver comigo? O acesso foi feito usando credenciais de nível administrativo. Apenas 3 pessoas têm esse tipo de acesso. Eu, Marcelo e você. A compreensão surgiu lentamente no rosto de Helena, seguida por uma expressão de incredulidade. Você acha que eu vazei informações para seu amigo Rafael? Por quê? Que motivo eu teria? A oferta do Grupo Albuquerque apareceu muito convenientemente, não acha? Talvez você esteja negociando em várias frentes. Assim que as palavras saíram de sua boca, Rodrigo se arrependeu. Soavam mesquinhas, injustas, completamente desalinhadas com tudo o que conhecia sobre Helena.
Ela o encarou em silêncio por vários segundos, uma mistura de mágoa e indignação em seu olhar. Você realmente acredita nisso, depois de tudo que compartilhamos? Depois de tudo que construímos juntos? Não, não sei no que acreditar, admitiu Rodrigo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. As evidências apontam para algo suspeito, mas meu coração diz que você nunca faria isso. Helena respirou fundo, como se tentasse controlar emoções intensas. Não usei minhas credenciais para acessar nada ontem à noite. Depois que você foi dormir, fiquei lendo no meu quarto até pegar no sono. Você pode verificar as câmeras de segurança do prédio. Não saí do apartamento. Então, como explica o acesso? A única explicação é que alguém conseguiu minhas credenciais. Ou... Ela parou, como se uma ideia súbita tivesse surgido. Ou talvez haja uma falha no sistema de rastreamento de IP. Algo que faça parecer que o acesso veio do Unique, quando na verdade veio de outro lugar. Rodrigo considerou a possibilidade. Era plausível. A própria Helena havia mencionado vulnerabilidades nos sistemas de rastreamento durante o desenvolvimento do novo algoritmo. Precisamos verificar isso, concluiu ele. Se você está certa, significa que alguém está deliberadamente tentando criar desconfiança entre nós. Acho que sei quem poderia fazer isso, disse Helena, sua voz agora firme. E acho que está na hora de ser completamente honesta com você, Rodrigo. Ela se sentou na poltrona em frente à mesa, suas mãos levemente trêmulas, um raro sinal de nervosismo em alguém normalmente tão controlada. Meu nome completo é Helena Nogueira Cardoso. Carlos Cardoso era meu pai. Rodrigo sentiu o sangue gelar em suas veias. Carlos Cardoso havia sido sócio minoritário da Vasconcelos Tecnologia nos primeiros anos da empresa, antes de ser descoberto, desviando recursos e vendendo informações confidenciais para concorrentes. O escândalo quase destruiu a empresa nascente, e Carlos acabou afastado do mercado financeiro brasileiro. Carlos Cardoso, seu pai? Helena assentiu, seu olhar firme apesar da evidente tensão. Quando soube que a Vasconcelos estava procurando uma babá, reconheci seu nome imediatamente. Meu pai falava muito sobre você, especialmente depois que foi exposto. Você se aproximou de mim e do Pedro por vingança? Perguntou Rodrigo, sentindo um aperto no peito tão intenso que mal conseguia respirar. Não, exclamou Helena, seus olhos suplicantes. No início, admito, estava curiosa. Queria conhecer o homem que meu pai considerava responsável por sua desgraça, mas jamais usaria uma criança inocente em algum esquema de vingança. E assim que conheci você e Pedro, tudo mudou. Como posso acreditar nisso agora? Pense, Rodrigo, se meu objetivo fosse vingança, eu poderia ter prejudicado sua empresa de inúmeras formas nas últimas semanas. Em vez disso, trabalhei dia e noite para salvá-la. Se quisesse ferir Pedro, teria 1000 oportunidades. Mas o que fiz foi ajudá-lo a superar seu trauma, a voltar a sorrir. Havia uma lógica inegável em seus argumentos, mas Rodrigo ainda sentia-se traído pela omissão. Por que não me contou antes? E quando seria o momento ideal? Olá, sou Helena, filha do homem que quase destruiu sua empresa. Posso cuidar do seu filho? Ela deu um sorriso triste. Ou depois, quando começamos a trabalhar juntos na empresa. Ou talvez quando quase nos beijamos naquela noite na varanda. A menção daquele momento íntimo fez Rodrigo desviar o olhar desconfortável. Planejava contar, eventualmente, continuou Helena. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Tinha medo de perder tudo isso. Pedro, a empresa, você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contraditórias. Rodrigo queria acreditar nela. Seu coração praticamente implorava para acreditar. Mas a desconfiança, uma vez plantada, era difícil de erradicar. Acho que deveria aceitar a oferta do Grupo Albuquerque, disse finalmente, as palavras saindo como pedras de sua boca. Helena o encarou, seus olhos marejados pela primeira vez desde que a conhecera. É isso que você quer? Que eu vá embora? Não é o que eu quero, admitiu Rodrigo, sua voz embargada. É o que parece mais sensato agora. Sensato? Helena se levantou, indignada. Você está deixando o medo decidir por você, Rodrigo. O mesmo medo que quase consumiu sua vida antes de eu chegar.
O medo que estava destruindo sua relação com Pedro. E você mentiu para mim. Omiti parte da minha história, sim, porque sabia que reagiria exatamente assim. Mas nunca, jamais, menti sobre quem sou ou sobre o que sinto por você e Pedro. Antes que Rodrigo pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Pedro apareceu, esfregando os olhos sonolentos. Pai, Helena, por que vocês estão brigando? O olhar assustado da criança foi como um balde de água fria para ambos. Helena se ajoelhou imediatamente ao nível do menino. Não estamos brigando, querido, só conversando sobre coisas de adulto. Você está chorando, observou Pedro, tocando o rosto de Helena, onde uma lágrima solitária havia escapado. Às vezes adultos choram em conversas importantes, explicou ela com um sorriso trêmulo. Não é nada para se preocupar. Você vai embora? Perguntou Pedro subitamente, com aquela percepção aguçada que as crianças às vezes demonstram. Helena hesitou, olhando brevemente para Rodrigo. Talvez eu precise fazer uma viagem de trabalho por alguns dias, respondeu com cuidado. Mas você vai voltar, né? Promete? O olhar suplicante de Pedro era de partir o coração. Helena o abraçou forte, seus olhos encontrando os de Rodrigo por cima do ombro do menino, um olhar que perguntava silenciosamente se haveria algo para voltar. Vamos conversar mais sobre isso depois, interveio Rodrigo, incapaz de suportar a dor evidente nos olhos de ambos. Agora que tal terminarmos de preparar aquela lasanha que está com um cheiro incrível? O momento de tensão foi temporariamente adiado, mas as questões não resolvidas pairavam no ar como nuvens carregadas antes de uma tempestade. Enquanto Pedro corria animado para a cozinha, Helena se aproximou de Rodrigo. Não vou embora sem descobrir quem está tentando nos separar, sussurrou com determinação. Acredite ou não em mim, alguém está manipulando essa situação e acho que sabemos quem é. Rafael, murmurou Rodrigo, precisamos de provas, e vou consegui-las antes da minha reunião com o Grupo Albuquerque amanhã. O jantar transcorreu em uma normalidade forçada. Ambos os adultos se esforçando para manter uma fachada de tranquilidade por Pedro. Mais tarde, depois que o menino adormeceu, Helena se retirou para seu quarto sem dizer mais nada, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos tumultuados. Deitado em sua cama, repassando mentalmente tudo que Helena havia revelado, Rodrigo se perguntava se estava cometendo o maior erro de sua vida ao deixá-la partir. Se a explicação dela era verdadeira, e seu coração queria desesperadamente acreditar que era, então eles estavam sendo manipulados, separados por uma conspiração cujos contornos ainda não compreendiam completamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Helena. Se está acordado, venha ao meu quarto, descobri algo. Rodrigo hesitou apenas por um momento antes de se levantar. Qualquer que fosse a verdade, precisava enfrentá-la de uma vez por todas. Rodrigo bateu suavemente na porta do quarto de Helena antes de entrar. Encontrou-a sentada na cama, cercada por papéis impressos e com o laptop aberto ao seu lado. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos brilhavam com a intensidade que ele havia aprendido a associar às suas descobertas importantes. O que você encontrou? Perguntou, mantendo uma distância cautelosa. Helena lhe entregou uma pasta. A história completa de Rafael Campos nos últimos 5 anos. Não foi fácil reunir tudo isso em tão pouco tempo, mas ainda tenho alguns contatos no mercado financeiro. Rodrigo folheou os documentos, sua expressão mudando gradualmente de ceticismo para preocupação e, finalmente, alarme. Isso não pode ser verdade, murmurou sentando-se na beirada da cama, o choque evidente em seu rosto. Infelizmente é tudo verdade e verificável, confirmou Helena. Rafael não fez fortuna no Vale do Silício como ele alega. Na verdade, foi afastado de 2 startups por suspeita de espionagem corporativa. Depois disso, trabalhou como consultor para a Lynx Corporation, uma empresa conhecida por práticas agressivas de aquisição hostil. A Lynx? Eles tentaram comprar a Vasconcelos há 3 anos, mas recusei a oferta. Exatamente. E agora, coincidentemente, Rafael retorna oferecendo uma injeção de capital que tornaria a Lynx acionista minoritária da sua empresa, através dele como intermediário. Rodrigo continuou examinando os documentos, cada página revelando mais camadas do esquema aparentemente orquestrado
por seu antigo amigo. Mas e quanto ao acesso aos servidores? Como você explica isso? Helena virou seu laptop para que ele pudesse ver a tela. Analisei os logs de acesso mais detalhadamente. O IP realmente mostra o Hotel Unique, mas o padrão de navegação e os comandos utilizados são completamente diferentes do meu estilo de trabalho. Ela apontou para uma sequência de códigos. Veja, quem acessou usou atalhos de teclado específicos do Windows. Eu uso exclusivamente Mac há anos. Era um detalhe pequeno, mas significativo. Algo que somente um especialista em segurança cibernética notaria. Além disso, continuou Helena, o acesso foi feito usando um método de autenticação de 2 fatores, que teoricamente deveria requerer meu celular para confirmação. Mas isso nunca aconteceu. O que significa que alguém conseguiu contornar o sistema de segurança. Não qualquer alguém, alguém com conhecimento profundo dos nossos protocolos. Helena o encarou intensamente. Temos um infiltrado na empresa, Rodrigo. Alguém trabalhando para Rafael ou, mais provavelmente, diretamente para a Lynx. Rodrigo sentiu o peso dessa revelação como uma âncora em seu peito. A traição não vinha de Helena, mas possivelmente de alguém em quem confiava há muito mais tempo. Quem? Perguntou, sua mente percorrendo a lista de funcionários com acesso privilegiado. Ainda não tenho certeza, mas estou investigando. Helena hesitou antes de continuar. Há mais uma coisa que você precisa saber. Sobre meu pai. Rodrigo se tensionou, a menção de Carlos Cardoso trazendo de volta a desconfiança que havia começado a dissipar. O que tem ele? A história que você conhece, de que ele desviou recursos e vendeu informações confidenciais, não é toda a verdade. Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. Meu pai descobriu que alguém na empresa estava negociando com concorrentes. Quando tentou investigar, foi silenciado. Armaram para ele, Rodrigo, e o verdadeiro culpado. Rafael, completou Rodrigo, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Rafael estava vendendo informações, e seu pai descobriu. Helena assentiu, visivelmente emocionada. Papai tentou te alertar, mas Rafael se antecipou, plantando evidências falsas contra ele. Quando finalmente conseguiu reunir provas concretas, sofreu um acidente de carro que o deixou em coma por 3 meses. Quando acordou, havia perdido parte da memória e nunca conseguiu provar sua inocência. Morreu há 2 anos, ainda tentando limpar seu nome. Rodrigo se levantou, caminhando agitado pelo pequeno quarto. Memórias há muito esquecidas começavam a ressurgir. Carlos tentando falar com ele em particular, dias antes do escândalo estourar. Rafael insistindo que não desse ouvidos às paranoias do sócio mais velho. Documentos que apareceram misteriosamente em sua mesa implicando Carlos. Meu Deus, como fui cego, murmurou. A culpa o consumindo. Eu deveria ter investigado mais a fundo. Deveria ter ouvido seu pai. Não se culpe. Rafael sempre foi manipulador. Ele aproveitou sua inexperiência na época e sua confiança nele. Helena se aproximou, parando a poucos centímetros de Rodrigo. Quando soube que você estava procurando uma babá, vi uma oportunidade de finalmente descobrir a verdade, de entender que tipo de homem você era, se tinha sido cúmplice ou apenas vítima de Rafael. E qual foi sua conclusão? Perguntou Rodrigo, sua voz quase um sussurro. Que você é um homem bom que foi enganado por alguém que considerava amigo, alguém que merece saber a verdade. Seus olhos verdes brilhavam com emoção contida. Não pretendia me envolver tanto. Não esperava me importar tanto com Pedro. Ou com você. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Rodrigo sentia seu coração batendo descompassado, dividido entre a vergonha pelo modo como havia tratado Helena mais cedo e o alívio de descobrir que ela não o havia traído. Helena, O som estridente do telefone de Rodrigo interrompeu o momento. Era Marcelo. Rodrigo, temos um problema sério. Os servidores principais foram comprometidos. Alguém está tentando extrair todo o código-fonte do algoritmo neste exato momento. Estou indo para aí, respondeu Rodrigo, já procurando suas chaves. Contacte a equipe de segurança e bloqueie todos os acessos externos. Desligando, ele se voltou para Helena. Alguém está atacando os servidores da empresa. Precisamos ir agora. Vou acordar a vizinha para ficar com Pedro, disse Helena já em ação.
20 minutos depois, estavam no prédio da Vasconcelos Tecnologia, onde encontraram Marcelo e uma pequena equipe de programadores trabalhando freneticamente para conter o ataque cibernético. É sofisticado, explicou Marcelo, mostrando os logs de atividade. Eles encontraram uma vulnerabilidade no firewall que nem sabíamos que existia. Helena assumiu um dos terminais, seus dedos voando pelo teclado enquanto analisava o padrão do ataque. Isso não é um hacker comum. É alguém que conhece intimamente nossa infraestrutura. Ela parou subitamente, seus olhos fixos na tela. Espere. Eu reconheço este padrão. De onde? Perguntou Rodrigo, inclinando-se sobre seu ombro. Da Lynx Corporation. Eles usam uma assinatura específica em seus ataques. Vi isso quando trabalhava no Banco Meridional. Eles tentaram algo semelhante contra nosso sistema. Então Rafael está trabalhando com a Lynx para roubar nosso algoritmo, concluiu Rodrigo, a raiva evidente em sua voz. Não apenas Rafael, corrigiu Helena, apontando para um detalhe nos logs. Veja esse usuário que autorizou o acesso inicial. Usou credenciais administrativas internas. Rodrigo sentiu o sangue gelar ao reconhecer o nome do usuário, Joaquim Silva, o assistente pessoal de Marcelo, contratado há apenas 6 meses. Joaquim é o infiltrado, murmurou Marcelo empalidecendo. Ele tem acesso a praticamente tudo. E onde ele está agora? Perguntou Rodrigo. Tirou alguns dias de folga. Disse que precisava visitar a família em Porto Alegre. Helena balançou a cabeça. Duvido que esteja em Porto Alegre. Provavelmente está no Hotel Unique neste momento, ajudando a coordenar o ataque. Consegue impedi-los? Perguntou Rodrigo. Posso tentar, mas eles têm vantagem. Joaquim conhece nossas defesas por dentro. Durante as horas seguintes, Helena liderou uma batalha digital contra os invasores, implementando contramedidas criativas que pegavam os atacantes de surpresa. Rodrigo observava, admirado com sua competência e determinação. Aquela era a verdadeira Helena, brilhante, focada, incansável na defesa do que considerava justo. Por volta das 4 da manhã, o ataque finalmente cessou. Helena havia conseguido não apenas bloquear a invasão, mas também rastrear a origem até um IP que, como suspeitavam, vinha do Hotel Unique. Conseguimos, anunciou ela, exausta, mas satisfeita. O algoritmo está seguro e temos provas suficientes para confrontar Rafael. Não apenas confrontá-lo, corrigiu Rodrigo. Vamos entregá-lo às autoridades. Invasão cibernética, tentativa de roubo de propriedade intelectual, fraude corporativa, ele vai enfrentar acusações sérias. Marcelo, que havia testemunhado a extraordinária competência de Helena, parecia impressionado. Nunca vi ninguém lidar com um ataque dessa magnitude com tanta eficiência. A Vasconcelos tem sorte de ter você. Helena e Rodrigo trocaram um olhar significativo. A questão de sua permanência na empresa e na vida de Rodrigo e Pedro ainda pairava no ar, não resolvida. Precisamos de um plano para confrontar Rafael, disse Helena, evitando o assunto. Ele ainda não sabe que descobrimos tudo. Tenho uma ideia, respondeu Rodrigo. Mas primeiro, vamos voltar para casa. Preciso verificar como Pedro está. E todos nós precisamos descansar um pouco. Na manhã seguinte, após algumas horas de sono inquieto, Rodrigo ligou para Rafael. Pensei sobre sua proposta, disse, mantendo a voz casual. Gostaria de discutir os detalhes hoje à tarde se estiver disponível. Excelente, exclamou Rafael sem conseguir esconder o entusiasmo. Podemos nos encontrar no hotel na minha suíte às 3? Perfeito. Ah, e Rafael, não se importa se eu trouxer minha nova consultora de segurança? Ela está ajudando a avaliar todos os aspectos do negócio. Houve uma hesitação quase imperceptível. Claro, sem problema, quanto mais melhor. Após desligar, Rodrigo se voltou para Helena, que havia ouvido a conversa. Ele mordeu a isca. Agora precisamos preparar nossa abordagem. E quanto à minha reunião com o Grupo Albuquerque? É ao meio-dia. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Havia esquecido completamente dessa reunião, a possibilidade de Helena aceitar o cargo e sair de suas vidas. Você ainda planeja ir? Helena o estudou por um longo momento antes de responder. Depende. De quê? De você, Rodrigo, de nós. Do que acontecerá depois que resolvermos esta situação com Rafael. Ele queria dizer algo.
expressar os sentimentos confusos que o consumiam, mas as palavras pareciam inadequadas. Em vez disso, apenas assentiu, entendendo a complexidade do que estava em jogo. Ao meio-dia, Helena saiu para sua reunião no Grupo Albuquerque, deixando Rodrigo nervoso e apreensivo. Ela havia prometido voltar a tempo para o confronto com Rafael, mas não mencionou qual seria sua decisão quanto à oferta de emprego. Pedro, percebendo a tensão no ar, estava incomumente quieto durante o almoço. "Pai, a Helena vai morar com a gente para sempre?" perguntou subitamente, surpreendendo Rodrigo com sua percepção. "Não sei, filho." "Por quê? Você gostaria que ela ficasse?" Pedro assentiu enfaticamente. "Ela faz você sorrir de novo, como a mamãe fazia." A observação inocente atingiu Rodrigo profundamente. Seu filho de 5 anos havia percebido o que ele mesmo relutava em admitir. Helena havia trazido luz de volta à sua vida, preenchendo um vazio que parecia impossível de ser preenchido após a perda de Fernanda. Às 2h30, a campainha tocou. Era Helena de volta da reunião, vestida formalmente em um terno azul marinho que lhe dava uma aparência ainda mais imponente. "Como foi?" perguntou Rodrigo, tentando decifrar sua expressão. "Recusei a oferta", respondeu ela simplesmente. "Por quê?" Helena o encarou, seus olhos verdes transmitindo uma vulnerabilidade rara. "Porque percebi que há coisas mais importantes que títulos prestigiosos ou salários exorbitantes. Coisas que não posso deixar para trás." Antes que Rodrigo pudesse responder, Pedro veio correndo e abraçou as pernas de Helena. "Você voltou! Vai ficar para jantar?" Helena se abaixou, ficando ao nível dos olhos do menino. "Vou ficar para muito mais que apenas o jantar, se seu pai concordar." Os olhos de ambos se voltaram para Rodrigo, que sentiu o peso daquele momento. Um momento de escolha, de definição de um novo caminho. "Temos que resolver uma situação importante primeiro", disse ele, adiando a resposta que seu coração já conhecia. "Depois disso, teremos muito o que conversar." Às 3 em ponto, Rodrigo e Helena estavam no elevador do Hotel Unique, subindo para enfrentar Rafael e encerrar de uma vez por todas o ciclo de traições e manipulações que havia começado anos atrás. O que aconteceria depois ainda era incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentia esperança no futuro. Um futuro que, ele agora admitia para si mesmo, não conseguia imaginar sem Helena ao seu lado. O Hotel Unique, com sua arquitetura em forma de meia-lua que desafiava a gravidade, erguia-se imponente contra o céu de São Paulo. Rodrigo e Helena atravessaram o saguão luxuoso em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos, enquanto se preparavam para o confronto iminente. No elevador, Rodrigo notou como Helena ajustava discretamente o pequeno dispositivo de gravação escondido no bolso interno de seu blazer. Haviam planejado cuidadosamente esta reunião, não apenas para confrontar Rafael, mas para obter confissões que pudessem ser usadas legalmente contra ele e a Lynx Corporation. "Pronta?" perguntou Rodrigo quando o elevador parou no último andar. Helena assentiu, seus olhos verdes refletindo determinação. "Mais do que pronta. Esperei anos por este momento." O corredor que levava à suíte presidencial parecia interminável. Quando finalmente chegaram à porta, Rodrigo hesitou brevemente antes de bater. Este confronto representava não apenas o fim de uma conspiração corporativa, mas também o acerto de contas com seu passado, a chance de corrigir o erro que cometera ao não acreditar em Carlos Cardoso anos atrás. Rafael atendeu com um sorriso exuberante que não atingia seus olhos. "Rodrigo, e você deve ser a famosa consultora. Entrem, por favor." A suíte era luxuosa, com amplas janelas, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Uma garrafa de champanhe repousava em um balde de gelo, aparentemente pronta para celebrar o acordo que Rafael acreditava estar prestes a fechar. "Então", começou Rafael após servi-los com taças que ambos discretamente evitaram beber, "vamos discutir os termos do investimento? 15 milhões por 25% da empresa me parece mais que justo, considerando a situação financeira da Vasconcelos há algumas semanas." "Antes de falarmos de negócios", interrompeu Rodrigo calmamente, "gostaria de apresentar adequadamente minha consultora. Rafael, esta é Helena Nogueira Cardoso."
O sorriso de Rafael vacilou por um instante quase imperceptível. Cardoso? Algum parentesco com... Carlos Cardoso era meu pai, confirmou Helena, observando atentamente a reação dele. Rafael recuperou a compostura rapidamente, embora um leve tremor em sua mão, ao recolocar a taça na mesa, o traísse. Que coincidência interessante. Rodrigo, não me disse que estava trabalhando com a filha de nosso antigo sócio. Na verdade, Rafael, há muitas coisas que não te contei, respondeu Rodrigo, seu tom agora mais firme. Como o fato de termos descoberto seu envolvimento com a Lynx Corporation ou as tentativas de invasão aos nossos servidores na madrugada passada. O sorriso de Rafael desapareceu completamente, substituído por uma expressão calculista. Não sei do que você está falando. Estive aqui a noite toda dormindo. Mesmo? Questionou Helena, abrindo seu laptop. Porque temos registros de acessos aos servidores da Vasconcelos Tecnologia originados deste hotel, usando credenciais administrativas roubadas. Coincidentemente, seu cúmplice Joaquim Silva também foi localizado neste mesmo hotel ontem à noite. Rafael permaneceu em silêncio, avaliando suas opções enquanto seus olhos se moviam rapidamente entre Rodrigo e Helena. Sabe o que é mais interessante? Continuou Rodrigo. O padrão de ataque usado foi idêntico ao que a Lynx tentou contra o Banco Meridional há alguns anos, um banco onde, por acaso, Helena trabalhava como diretora de segurança cibernética. Isso é ridículo, protestou Rafael, mas o suor começando a se formar em sua testa o traía. Vim ao Brasil apenas para investir em uma empresa promissora, dirigida por um velho amigo. Mentiras, Rafael, interveio Helena, sua voz fria e controlada. Assim como as mentiras que você espalhou sobre meu pai anos atrás, quando ele descobriu que você estava vendendo informações confidenciais da Vasconcelos para concorrentes. A menção desse incidente pareceu tocar um nervo. Rafael se levantou abruptamente, caminhando até a janela como se precisasse de espaço para respirar. Carlos estava ficando paranoico. Via conspirações em toda parte, argumentou de costas para eles. Ninguém acreditaria nele sem provas, e ele não tinha nenhuma. Na verdade, ele tinha, corrigiu Helena, abrindo uma pasta que trazia consigo. Encontrei isso entre os pertences dele após sua partida. Cópias de e-mails, registros de transferências bancárias, tudo documentando suas negociações com a R-Tech, principal concorrente da Vasconcelos na época. Rafael se virou lentamente, seu rosto agora uma máscara de fria avaliação. Se tivesse essas provas, por que não as usou antes? Porque queria entender o quadro completo. Queria saber se Rodrigo estava envolvido ou se também havia sido enganado por você. E aparentemente você chegou a uma conclusão, comentou Rafael com um sorriso sarcástico. Sim, confirmou Helena, trocando um breve olhar com Rodrigo. Concluí que ele foi tão vítima das suas manipulações quanto meu pai. Rafael riu, um som frio e calculista. Sempre o ingênuo Rodrigo, não é? Tão focado em criar sua preciosa empresa, que não percebia o que acontecia bem debaixo do seu nariz. Por que, Rafael? Perguntou Rodrigo, a mágoa evidente em sua voz. Éramos amigos, construímos a Vasconcelos juntos. Amigos? Rafael praticamente cuspiu a palavra. Você sempre se considerou superior, Rodrigo, o visionário, o gênio da programação. Eu era apenas o parceiro comercial, o cara do marketing. Sabe quanto tempo levei para ser levado a sério no Vale do Silício depois que saí da Vasconcelos? Anos, enquanto você estava aqui construindo sua pequena dinastia. Então é isso? Inveja? Questionou Rodrigo incrédulo. Chame do que quiser. Prefiro ver como compensação por meu valor não reconhecido. Helena deu um passo à frente, seus olhos brilhando com raiva contida. E o acidente do meu pai? Também foi compensação? Rafael hesitou. Um lampejo de algo. Culpa, talvez. Cruzando seu rosto antes de ser substituído pela máscara de indiferença. Acidentes acontecem todos os dias. Foi você quem cortou os freios do carro dele, acusou Helena, sua voz tremendo ligeiramente, depois que ele te confrontou com as provas que havia reunido. Isso é uma acusação séria, sem nenhuma evidência, respondeu Rafael, recuperando sua postura confiante. Assim como todas essas histórias sobre invasões cibernéticas e conspirações com a Lynx.
Vocês não têm nada concreto. Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que entraram na suíte. Na verdade, temos. Além dos registros digitais que Helena coletou durante o ataque, também temos Joaquim Silva. Ele decidiu que não quer ser o bode expiatório quando tudo isso vier à tona. Esta informação pareceu genuinamente surpreender Rafael. Joaquim? Impossível. Ele é leal a Lynx. Aparentemente, sua lealdade tem limites, rebateu Rodrigo, especialmente quando percebeu que seria abandonado assim que o trabalho sujo estivesse concluído. Rafael ficou em silêncio por um momento, recalculando sua posição. Quando falou novamente, seu tom havia mudado para algo mais conciliador. Vamos ser razoáveis aqui. Ninguém realmente se machucou. A empresa de vocês está melhor do que nunca, graças a esse novo algoritmo. Podemos chegar a um acordo que beneficia a todos. Que tipo de acordo? Perguntou Rodrigo, fingindo interesse. Eu retiro a oferta de investimento, apago qualquer dado que possa ter sido inadvertidamente coletado e desapareço da vida de vocês. Em troca, essa conversa nunca aconteceu. Helena e Rodrigo trocaram olhares. Este era o momento que haviam planejado, obter uma confissão implícita que, junto com as evidências técnicas e o testemunho de Joaquim, seria suficiente para processar Rafael e a Lynx Corporation. Não estamos interessados em acordos, declarou Rodrigo firmemente. As autoridades já foram notificadas. Uma equipe da Polícia Federal especializada em crimes cibernéticos está a caminho. O rosto de Rafael empalideceu visivelmente. Você não faria isso. Éramos amigos, Rodrigo. Amigos não sabotam carros, respondeu Rodrigo friamente. Amigos não traem a confiança um do outro. E principalmente amigos não tentam roubar o que o outro construiu com tanto sacrifício. Como se respondendo a uma deixa, batidas fortes soaram na porta da suíte. Helena abriu, dando passagem a 2 agentes da Polícia Federal, acompanhados de Marcelo, que havia coordenado a operação do lado de fora do hotel. Enquanto os agentes apresentavam o mandado e começavam a deter Rafael, que protestava veementemente, Rodrigo sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. O peso da culpa por não ter acreditado em Carlos Cardoso. O peso dos anos de amizade baseada em mentiras. O peso das dúvidas sobre Helena. Quando finalmente deixaram o hotel, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. No carro, a caminho de casa, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O silêncio de pessoas que atravessaram uma tempestade juntas e agora vislumbravam a calmaria. O que acontece agora? Perguntou Helena finalmente, olhando pela janela para a cidade que se iluminava gradualmente com a chegada da noite. Rafael e a Lynx enfrentarão processos criminais e civis. Com as evidências que temos, mais o testemunho de Joaquim, não há como escaparem. Não me refiro a Rafael, esclareceu Helena suavemente. Me refiro a nós. Rodrigo desacelerou o carro, parando no acostamento com vista para o Parque Ibirapuera. Virou-se para encará-la, reunindo coragem para as palavras que precisavam ser ditas. Ontem, quando achei que você pudesse estar me traindo, senti como se o mundo estivesse desabando novamente. Não apenas pela empresa, mas porque a ideia de perder você... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Helena, em apenas 3 meses, você se tornou essencial em nossas vidas. Pedro te adora. E eu? E você? Insistiu ela, seus olhos verdes fixos nos dele. Eu me apaixonei por você, confessou finalmente. Não planejei isso. Achei que depois de Fernanda, nunca mais sentiria nada assim por ninguém. Mas você chegou e trouxe luz de volta à nossa casa, propósito de volta à minha vida. Helena sorriu, aquele sorriso raro e luminoso que transformava completamente seu rosto sério. Também não planejei me apaixonar, Rodrigo. Na verdade, lutei contra isso com todas as minhas forças. Depois do que aconteceu com Gustavo e Laura, jurei que nunca mais me permitiria ser tão vulnerável. E agora? Perguntou ele, seu coração acelerando com esperança. Agora percebo que o maior risco não é amar novamente, respondeu ela, tocando suavemente o rosto dele. É deixar que o medo do passado roube nossa chance de felicidade no presente. Rodrigo cobriu a mão dela com a sua, virando o rosto para beijar sua palma num gesto de ternura. Fica conosco, Helena. Não como babá ou consultora,
mas como parceira, em todos os sentidos. Tenho uma condição, disse ela, seu tom subitamente sério, embora seus olhos ainda sorrissem. Quero ser sócia na Vasconcelos Tecnologia, parceiros de verdade com participação igual nas decisões. Rodrigo riu, aliviado e feliz. Isso não é uma condição, é uma bênção para a empresa. Fechado. Quando seus lábios finalmente se encontraram no beijo há tanto tempo adiado, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente se encaixassem. Não era um final feliz simplista. Ambos carregavam cicatrizes profundas e memórias dolorosas que nunca desapareceriam completamente. Mas era um recomeço honesto, baseado em verdade, respeito mútuo e um amor que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. 6 meses depois, a Vasconcelos Tecnologia havia se transformado. Sob a liderança conjunta de Rodrigo e Helena, a empresa expandira suas operações para além do Brasil, estabelecendo escritórios em Santiago e Lisboa. O algoritmo revolucionário desenvolvido por Helena, agora patenteado e aprimorado, tornara-se referência no mercado de segurança cibernética para instituições financeiras. Em uma tarde de domingo no Parque Ibirapuera, Rodrigo observava Helena e Pedro alimentando os patos no lago. O menino, agora com quase 6 anos, ria abertamente enquanto Helena lhe explicava por que os patos pareciam agradecer inclinando a cabeça. A tristeza que antes dominava os olhos do garoto havia dado lugar a uma alegria genuína. Pedro correu até Rodrigo, segurando um pequeno barco de papel que havia construído com Helena. Pai, olha, Helena me ensinou a fazer um barco que realmente flutua. Fantástico, campeão, elogiou Rodrigo, bagunçando carinhosamente os cabelos do filho. Por que não vai testá-lo no lago? Fique onde possamos ver você. Enquanto Pedro corria de volta para a margem do lago, Helena se aproximou sentando-se ao lado de Rodrigo no banco do parque. Ele está tão diferente, comentou ela, observando o menino com carinho. Tão cheio de vida. Graças a você, respondeu Rodrigo, entrelaçando seus dedos aos dela. Você nos salvou, Helena. De mais maneiras do que pode imaginar. Ela sorriu apoiando a cabeça no ombro dele. Vocês também me salvaram. Depois do ocorrido com minha família, achei que nunca mais teria um lar, um propósito. Vocês me deram ambos. Rodrigo tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel de platina com uma esmeralda que lembrava os olhos de Helena. Estive esperando o momento perfeito para isso. Acho que finalmente chegou. Helena olhou para o anel, seus olhos se enchendo de lágrimas. Rodrigo, não é apenas um pedido de casamento, explicou ele segurando suas mãos. É um pacto, para enfrentarmos juntos o que vier, para construirmos algo novo sobre as fundações do que perdemos, para sermos parceiros em tudo, na vida, na criação do Pedro, na empresa. Sim, respondeu ela simplesmente, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. A todas essas promessas. Pedro voltou correndo, percebendo que algo importante havia acontecido. O que foi? Por que a Helena está chorando? Rodrigo puxou o filho para perto, incluindo-o no abraço. Helena vai ficar com a gente para sempre, campeão. Vamos ser uma família. Os olhos do menino se arregalaram. Isso significa que posso chamar você de mãe? Perguntou diretamente a Helena. A pergunta inocente atingiu Helena profundamente. Ela se ajoelhou para ficar no nível dos olhos do menino. Você pode me chamar do que se sentir confortável, Pedro. Sua mãe sempre será sua mãe, mesmo não estando mais aqui. Eu seria honrada em ser sua segunda mãe, se você quiser. Pedro pensou por um momento, com a seriedade que às vezes surpreendia em alguém tão jovem. Acho que mamãe ficaria feliz que papai não está mais triste. E que eu tenho alguém que sabe tudo sobre dinossauros para me ajudar. Os três riram juntos, unidos por laços que transcendiam convenções e expectativas. Ali, no parque banhado pela luz dourada do entardecer paulistano, uma nova família se consolidava, não para substituir o que foi perdido, mas para honrar o passado enquanto abraçava corajosamente o futuro. Ao retornarem para casa naquele entardecer, o apartamento que antes parecia vazio e sem vida, agora transbordava de possibilidades. Na mesa da sala, os planos para a nova sede da Vasconcelos Tecnologia
se misturavam com os desenhos de dinossauros de Pedro e as amostras de convites de casamento. A vida, com todas as suas reviravoltas imprevisíveis, havia trazido Helena para a porta de Rodrigo em um momento de desespero. O que começara como um arranjo profissional transformara-se na mais improvável e preciosa das segundas chances. E enquanto observava Helena ajudando Pedro com sua coleção de dinossauros, Rodrigo compreendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Às vezes, os maiores tesouros da vida surgem dos lugares mais inesperados, e o coração, mesmo fraturado pela perda, nunca perde sua capacidade de amar novamente, talvez até com mais profundidade e gratidão pela segunda oportunidade concedida.